GMs já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração.
não subestime a Jesus, o Senhor. Não subestime a Jesus, o Senhor. Mateus 14, de 15 a 21. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente age, faz, fala, mostra, tenta aqui, tenta ali. Nós vivemos de uma maneira em que parece que Deus não existe, que nós somos os socorristas, que nós somos os que vão solucionar os problemas, que nós que somos os principais em toda a história. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu disse para o meu filho mais novo, né, do meio. Eu disse para ele, ele indagou, ele questionou uma coisa, e eu falei para ele: o mérito é todo de Jesus. Queridos, tudo que eu e você vivemos, o mérito é para Jesus. Eu e você temos, o mérito é de Jesus. Eu e você somos, o mérito é de Jesus. Eu e você vivemos, o mérito é de Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso é Jesus, o mérito. Não há limites para o que Deus pode fazer por nós. Não há limites para o que Deus pode fazer por nós, para nós e conosco. Louvado seja Deus por isso. Ele não tem limites. A gente fica pensando, né? Eu preciso de uma banda larga. Aliás, banda larga já está até meio ultrapassado, né? Eu preciso de um pacote de dados ilimitado. Para a sua vida espiritual, o único que é ilimitado é Jesus. Certo? O tempo em que nós estamos vivendo, ele tem sido uma experiência muito clara e prática sobre como nós podemos superar qualquer período crítico na vida. Nós nunca vivemos uma pandemia onde pudéssemos ser parados, não é, em tudo que a gente faz. Nós nunca esperávamos vivenciar momentos de crise em todos os sentidos. Nós não esperamos ter que viver isolados, enclausurados, né? Fechados, detidos, parados, no século 21, ano 2020, onde todas as coisas bombam, onde shopping, a tecnologia está lá no alto, mas podemos ver agora que tudo isso acaba virando em nada, porque nós não podemos usar, porque nós não podemos comprar, porque nós não podemos fazer, porque nós não podemos isso, não podemos aquilo. E aí nós começamos a ver que tamanho que somos. E aí nós podemos ver o que Paulo se refere à sua própria pessoa. Miserável homem que sou. Meu querido, eu não quero que você fique constrangido com essa palavra que eu estou dizendo aqui. Eu não quero que você se sinta limitado, porque eu estou dizendo sobre limites. Mas eu quero que você pense sobre algumas coisas para que o seu coração fique grato de tudo o que você tem. Que você seja grato por tudo que você tem recebido em meio a toda essa limitação. Viver 134 dias, como eu disse antes, de isolamento social e limitações em áreas que nunca imaginávamos que nós teríamos, né? Segundo as estatísticas racionais na mídia aí, de pesquisas feitas em diversos campos de atuação no mundo, dentro de uma sociedade civil, se conclui que após essa pandemia, olha só, após essa pandemia, meu querido, teremos resultados impressionantes de pessoas com níveis extremos de ansiedade, de estresse. Nós já temos visto sinais assim. Pessoas depressivas e todo tipo de doenças psíquicas como nunca enfrentado antes. Por exemplo, nós temos, infelizmente, um só fato. Eu recebi um pedido de ajuda, se é que eu posso dizer assim, mas para interceder e depois ver o que a gente pode fazer para atender. Uma garota que foi de 12 anos e ela foi transferida de um hospital do interior aqui para o hospital psiquiátrico São Pedro. E depois de várias tentativas de suicídio, 12 anos. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Tá, mas aí, como se não bastasse, nós temos aí muitas outras pessoas e muitas outras vidas que estão hoje tentando contra si mesmas,
que estão tomando remédios e remédios, que estão embarcando agora nas drogas, que estão embarcando agora na prostituição, que estão embarcando numa vida de total clausura, depressão, estresse e tudo mais, estafa. Pessoas que estão sendo atendidas em postos de saúde, em hospitais, que sobre suspeita de problemas psiquiátricos, e que todo esse movimento, infelizmente, estão priorizando Covid-19 e reticências. Tudo como consequência de um isolamento que não estava planejado, tudo como consequência de uma pandemia que nós não esperávamos, mas a Bíblia já nos alertava quanto a isso. Nós já estamos sentindo reflexos negativos disso em várias bases da vida do homem. Por exemplo, déficits econômicos, social, déficits, né? Déficits são quedas, familiares, profissional, educacional. Qual criança está na escola agora? Elas estão sendo acompanhadas pelos seus pais em casa? Na versão remota, por exemplo, que as escolas estão disponibilizando para os seus alunos, qual família estruturada está acompanhando os seus filhos na escola? Os seus filhos que estão lá achando que são férias prolongadas, eles estão com dificuldades. Crianças que tinham dificuldades de leitura passam a ter maior dificuldade porque é ansiedade e tudo mais. Crianças que estão na fase de aprendizado dos primeiros passos, a ler, a escrever, está detido quanto a isso. Déficits emocionais, déficits físicos. Sabe por quê? Porque nós estamos mais parados, menos atividade física. As nossas crianças estão tendo problemas do coração, problemas de hipertensão, problemas de diabetes precoce. Queridos, há uma estatística extremamente negativa. E quero dizer para você que isso aí não é para tirar você do sério, para desanimar você não, mas é para que você abra a Bíblia e veja que na palavra de Deus existe uma saída. Para que você abra na Bíblia e veja que Jesus está se importando com você. Ele se importa conosco. Não esqueça disso, ele se importa conosco. Essa perspectiva que eu falei aqui, meus queridos, ela é exclusivamente horizontal. É eu e você aqui, é tete a tete, é situação terrena, natural, que tem a ver conosco. Mas é também uma perspectiva, além de ser horizontal, ela é sem esperança humana, né? E sem fé. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus, eu vejo que aonde ele passa, o que ele faz, ele deixa uma marca. E ele deixa marca de esperança, ele deixa marca de amor, ele deixa marca de recomeço, ele deixa marca de vale a pena. E aí, você vê que nas Escrituras você encontra uma perspectiva otimista, uma perspectiva sobrenatural, né? E é essa perspectiva que nós podemos chamá-la de eterna e cheia de esperança. Olha o que o texto diz, então, em Mateus 14, de 15 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aqui no texto, Jesus ensina algumas verdades preciosas que não podemos deixar de lembrá-las em todas as circunstâncias da nossa vida.
nós precisamos nos fortalecer nessas verdades, para que não sejamos enfraquecidos, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós não sejamos intimidados pelas situações de pressão que levam-nos às inquietações dessa vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34, que nós não precisamos ficar preocupados com o dia de amanhã. Só que essa verdade, ela só realmente encaixa em nós quando a gente passa por uma crise, quando a gente realmente se preocupa. E aí eu vou olhar naquele texto, eu já vou olhar de uma maneira diferente, porque aquele texto está falando comigo. Meu querido, o que esse texto da palavra de Deus me ensina? O que Deus quer que eu e você aprendamos hoje? Primeira, não desista por causa de situações desfavoráveis. Não desista por causa de situações desfavoráveis. O texto diz: ao cair da tarde, ou seja, já estava terminando o dia, os discípulos aproximaram-se dele e deram uma notícia ruim, né? Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Essa era a perspectiva humana, a única saída, né? E os discípulos não sabiam o que se passava pela mente de Jesus. Ele não sabia o que Cristo estava planejando. E se você olhar no Evangelho de João capítulo 6, verso de 1 e seguir até o 11, se não me engano, você vai perceber que esse local aonde Jesus estava era um local farto, fértil. A Bíblia descreve grama, um lugar onde tinha grama, onde eles podiam se sentar, ou seja, tinha conforto. E também a palavra de Deus, o texto mostra que eles tinham uma esperança. Sabe qual que era a esperança aqui, meu querido? Pode não parecer. Está subentendido? Não, está claro. Jesus, a presença dele é suficiente para mim e para você. Os discípulos, eles agiram de maneira precipitada, deram uma solução aparentemente uma solução, né, que seria fácil definir. Vamos mandar eles embora, eles vão ali, compram uma coisinha ou outra, e isso se sustentam, amanhã nós estamos aqui de novo. Mas não consultaram Jesus, não perguntaram para Jesus nada, para ver se realmente era isso que deviam fazer, e se Jesus estava planejando alguma coisa nesse sentido. O texto mostra, no verso anterior, se você olhar no verso 14, você vai ver qual é a principal motivação de Jesus. E quero encorajar você e desafiar você que essa deve ser a sua principal motivação. O que o texto do 14 diz? Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Você sabe, meu querido, que nesse texto a gente vê que Jesus teve compaixão porque ele estendeu a mão. Só que nessa compaixão você pode perceber também que ele curou. Sabe que uma vez que você tenta ajudar alguém, ela pode virar o rosto para você, mas você não precisa se constranger com isso, porque as suas orações podem curar ela. Já pensou nisso? Não é? Quando ela pode impedir você de tocar nela, mas ela não pode impedir você de orar por ela, de interceder por ela. Por isso que nós oramos aqui, por isso que nós temos boas notícias, por isso que Deus responde. Não é porque Ele Ele quer diretamente abençoar aquela pessoa, é porque Ele quer fortalecer a nossa fé e fazer com que nós perseveremos na fidelidade ao Senhor. Queridos, aqui no texto, os discípulos não tiveram uma perspicácia, uma esperteza, e não tiveram compaixão. Eles agiram de maneira racional, sem pensar, né? Jesus teve compaixão da multidão. É fácil a gente ajudar as pessoas para cumprir um protocolo. É muito simples isso, é fácil demais. Mas fazer isso com toda sinceridade e desejo no coração, porque Jesus é o recompensador, essa parte é mais difícil. Mas aqui, meu querido, Jesus, Ele vai recompensar as intenções do seu coração e não pelo que você está mostrando. Jesus, Ele abençoa pelo coração que temos, Ele não abençoa pelo que eu faço.
Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6:3. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixes tua mão esquerda saber o que faz a direita. Meu querido, faça. Jesus está vendo. É Ele que vai recompensar. Não fique esperando uma recompensa imediata e para essa vida. Você vai ficar mendigando das pessoas um reconhecimento. Você vai perder tempo na sua vida. Espere o reconhecimento do Senhor. Espere a capacidade de Deus em você. Faça com verdade de coração, porque Jesus, Ele vai recompensar a sua vida por suas intenções, pelo que você é, não pelo que você faz. Por isso que a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Você é importante. E nesse processo de Deus trabalhar na terra, nesse processo de Deus manifestar o seu amor, a sua graça, as suas intenções nesse mundo, você é importante nesse processo. Ele não vai descer do céu para fazer alguma coisa, Ele vai usar você. Então, esteja na perspectiva. Por isso, não desista por causa de situações desfavoráveis. Não está bom o caminho? Continue. Não desista. O primeiro obstáculo, continue. A Bíblia diz que com o meu Deus eu transponho muralhas. Se eu transponho muralhas, o que é um caminho tortuoso? Meu querido, seja encorajado em nome de Jesus. Pensa também numa coisa. As situações desfavoráveis, ela tem parado você? Você precisa pensar nisso. Você tem se intimidado pelas circunstâncias contrárias? Circunstâncias negativas, você tem se michado, como diz o gaúcho? Gaúcho que é gaúcho não se mixa por qualquer coisa. Tu sabes disso, né? Pois bem, e aí nós vamos para o segundo ponto aqui, que o texto me diz, versos 16 e 17, né? Segundo ponto é: perceba primeiro o que você tem antes de agir. Perceba primeiro o que você tem nas mãos, antes de você se precipitar em falar o que você não sabe. Perceba ao redor quem está ao seu redor. Perceba quem é você. Perceba o que tem de ferramenta para ser colocada à disposição de Deus. E nessa perspectiva, olha o que o texto diz. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus, sabe o que ele fez aqui? Ele deu autonomia, autoridade e autorização para usar o que temos nas mãos. Aqui, deem-lhes vocês algo para comer. Os discípulos, eles agiram pelo que estavam vendo no momento. Não pensaram no que eles poderiam fazer ou o que tinham para começar a fazer alguma coisa. Quando temos uma situação crítica, quando estamos numa crise e que necessita ser resolvida, não paramos nem para pelo menos avaliar os riscos que a gente vai enfrentar. Temos uma forte tendência, gente, de terceirizar as nossas responsabilidades. Nós somos muito fortes em dar para o outro a oportunidade de ser a bênção naquele momento. A gente quer que, aí se o outro faz alguma coisa e é bem sucedido, eu fico de cara virada com ele porque deu certo. Tchê, não perca essa oportunidade de você ser usado por Deus, de você ser bênção, de você sentir o que é ser bênção na vida de alguém. Esses discípulos, eles naquele momento, eles não estavam vendo o que Cristo estava vendo. Eles não agiram. Se eles estivessem na veia da compaixão, se eles estivessem conectados com o Espírito de Deus, eles teriam total compreensão quando Jesus olhasse para eles. Mas foi necessário Jesus dizer. É claro, né? Que nesse processo a gente também tem que entender que eles eram discípulos, eles eram pessoas que estavam sendo ensinadas, aprendizes. Nós também somos aprendizes, mas de quantas coisas você já não teve a oportunidade de aprender com Jesus? Ou você que não conhece Jesus, deixa Deus ensinar você, deixa Ele te ensinar algumas coisas bem simples, para que você saiba que Ele é Deus nas coisas simples.
Temos uma tendência de terceirizar as nossas responsabilidades. Na escola, nós deixamos os nossos filhos na escola porque nós achamos que a escola vai fazer o meu papel de educação, de educador. No trabalho, eu vou entender que no trabalho eu tenho a articulação, que aprender sobre articulação e o movimento de relacionamento interpessoal. Isso começa dentro de casa, começa com você mesmo, não é? Então, o Senhor lhe perguntou, Êxodo capítulo 4, versos 2 e verso 17. Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. No verso 17: e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Sabe o que Deus falou? Para quem Deus estava falando isso? Para Moisés. Ô Moisés, o que você tem na mão aí? Eu vou usar o que você tem. Eu não vou inventar uma coisa para que você faça. Eu já tenho você e já tenho um outro instrumento na sua mão. Então vai e faça. Através desse instrumento eu vou realizar a minha vontade. Através da sua vida eu vou realizar o que eu quero. Através da sua mão estendida eu vou ajudar alguém que eu desejo ajudar. Através do seu dinheiro eu vou ajudar quem está precisando desse dinheiro. Através da sua palavra eu vou ajudar quem precisa ser levantado, quem precisa ser animado, quem precisa ser erguido. Através de uma exortação, uma palavra de encorajamento, eu vou ministrar a quem está desanimado e precisa de encorajamento agora. Através do que você tem, eu vou fazer novas todas as coisas. Não se mexe quando Deus te colocar para fazer alguma coisa. Não se acovarde. Você precisa entender que tudo o que poderá fazer deve ser a partir de ti e do que você tem. Não é terceirizando, não é pensando no vizinho, é pensando em você. Tu olhe primeiro em você. Aqui o texto fala que Jesus, ele falou assim, não, eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. E aí eles disseram, bom, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Pois bem, traga a mim. Traga aqui, que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos consagrar esse negócio aqui e nós vamos fazer, através disso aqui, uma proeza. E aí é onde nós entramos no terceiro ponto e finalizamos. Tudo, guarda isso, hein? Tudo nas mãos do Senhor é suficiente para mudar uma realidade. Tudo nas mãos do Senhor é suficiente para mudar uma realidade. Versos 18 a 21. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Perceba que o que eles tinham nas mãos não foi tirado deles e dado. Foi servido para eles, partido primeiro para eles e depois para a multidão. E a Bíblia mostra aqui que ninguém ficou sem comer nada. Se você olhar lá em João capítulo 6, você vai perceber que o povo comeu até se fartar. Todos comeram, verso 20, e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridos, se está escrito isso aqui na palavra, registrado o resultado da manifestação do poder de Deus pela fé, é porque é importante. Se você perceber, os discípulos aqui, eles ficaram surpreendidos, bem como toda a multidão ficou surpreendida, porque eles não esperavam isso, né? Eles estavam ainda na perspectiva humana. Os discípulos não imaginavam que Jesus iria suprir as necessidades de toda aquela multidão que estava ali. E aí a primeira coisa que Jesus fez foi dizer para os discípulos, ordenou aos discípulos, peçam para que eles sentem. Olha, a primeira coisa que Deus se preocupa aqui, percebe no texto, é o seu conforto.
Uma vez que eu estou lá preocupado com uma coisa, com outra, ai meu Deus, e vai acontecer isso, ai, agora, e essa pandemia, como é que vai ser? Eu não vou ter mais isso, mais aquilo, eu não vou ter mais condição de... Meu querido, para com isso em nome de Jesus. Se aquiete. As inquietações já se foram. Jesus te pede para sentar na grama. Senta na grama. Ainda num lugar fofinho. Imagina se fosse para sentar naqueles pedregulhos de toda a Judéia. Imagina se fosse para sentar naquele sol escaldante de 50 graus, quase, no deserto. Perceba que ele te dá um conforto aqui. Às vezes a gente vai muito atrás do nosso conforto e o caráter, zero. O que Jesus espera é o contrário. O meu caráter, servindo a Deus, e o meu conforto vem como consequência, tranquilamente. Muitas vezes nós somos acometidos da mesma forma que os discípulos. A incredulidade nos impede de ver o mover de Deus no nosso contexto. Nós somos tão incrédulos que a gente não consegue visualizar o que Deus está fazendo, os movimentos dele. Ele quer que você perceba o que ele está para fazer, e quando ele estiver fazendo, você conectado com ele, você vai ver e vai se juntar a ele para realizar e para continuar fazendo. Saiba que Jesus deseja manifestar o seu poder na sua vida para que você mesmo seja uma testemunha real na vida de outras pessoas. Ele resgata você das trevas para a maravilhosa luz, não para que você fique lá de boa, sentadinho, fazendo gozação dessa vida, mas ele quer que você seja um resgatador também, um testemunha fiel para outras pessoas. Ele quer que você seja o cartão postal do céu. Imagina, cartão postal do reino de Deus. Será que você é assim? Sabe que devemos, pela fé, visualizar a satisfação de todas as pessoas que estão ao nosso redor, independente de quem seja. Temos que, pela fé, visualizar como seria se ela tivesse sendo alcançada pelo amor de Deus através da sua vida. Como que seria o meu vizinho que é incrédulo, é um beberrão, é uma pessoa que bate na mulher e vive um inferno na vida daquela família lá? Como seria se elas estivessem prostradas orando, adorando junto comigo? Já imaginou isso? Como seria aquela pessoa que eu critico tanto, falo tanto que ela é isso, ela é aquilo? Como seria se ela estivesse servindo o mesmo Deus que eu? E aquele patrão que é difícil de aguentar, como seria se ele temesse o mesmo Deus que o meu? O mesmo temor que eu possa ter? Como seria se, da maneira como eu realizo as minhas coisas, a maneira como eu arrumo meu carro, a maneira como eu ajeito minha casa, como seria se isso fosse convertido em adoração a Jesus? Seria bênção, seria maravilhoso, gente, porque tem muitos carros brilhando aí, tem muitas casas impecáveis, e adoração a Deus, a vivência com o Senhor, Vamos mudar esse negócio? Vamos mudar essa história? Sirva Jesus com maior intensidade da sua vida. Hoje é o tempo, esse é o tempo de viver Jesus. Isso é agradável ao Senhor, e porque nós não sabemos que resultados vão vir com essa atitude, faça pela fé em nome de Jesus. Tu não sabe o que pode acontecer. Tem alguém ao seu redor que tem visto você e tem, como diz as Escrituras, glorificado a Deus pela sua vida de dedicação a Ele? Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Eu creio que agindo assim, você vai ver o extraordinário de Deus acontecer, e a sua vida, ela vai ser edificada pelo que Ele é e não pelo que você é. Saiba disso. Ele deseja que você descubra nesse relacionamento que tudo o que põe na mão dele, Ele faz muito melhor.
Imagina se você se coloca na mão de Deus. Ele vai fazer coisas preciosas. Ele vai fazer coisas grandiosas. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Amém? A minha oração é que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Deus abençoe a sua vida.